O que é a escala, né? A escala, para mim, é você aumentar o faturamento, mantendo o seu custo menor. Quando você faz isso, você aumenta a sua receita e você aumenta o seu resultado. Por que você aumenta o seu resultado? Porque se o seu custo está o mesmo e você está vendendo num volume maior, você aumentou o seu resultado, né? E o porquê que a escala é importante? A escala é importante para você conseguir ganhar mercado, você conseguir aumentar o seu negócio, você conseguir, mantendo o mesmo custo, tendo o mesmo trabalho, ter uma geração de receita maior. E por que a gente considera que o coworking é um negócio escalável? Por quê? Porque você consegue aumentar esse faturamento, gerar mais receitas, mantendo o seu custo o mesmo. Né? E isso, às vezes, gera uma dúvida, gera uma incerteza nas pessoas, porque quando se fala em escritório compartilhado, né, se pensa na estrutura física, se pensa naquela estrutura que você tem ali. E aí você fala, ah, mas espera aí, está um pouco difícil de entender isso aí. Você está falando de escala e você está falando de num negócio que a estrutura é física e tal. Mas, enfim, vocês vão entender aqui no raciocínio o quanto se escala o coworking. O objetivo é aumentar a receita de forma recorrente, tá? E aí vem a dúvida, né? Aquela que eu acabei de falar, né? Depende do espaço físico, como é que eu vou conseguir escalar, né? E a resposta é o seguinte: o coworking é um mix de vários serviços, né? Sendo um mix de vários serviços, você consegue enxergar facilmente que existem serviços que não dependem do espaço físico, né? E são esses serviços que te proporcionam uma escala. Essa mescla de serviço, que não depende do espaço físico, mas aí no decorrer aqui da live vocês vão entender que não depende do espaço físico, porém, você também não consegue prestar esse serviço só com uma sala e uma telefonista e um operacional, sem ter a estrutura toda por trás. E uma coisa importante, se o seu coworking tem um contrato, né, que representa muito no seu faturamento, no final do mês, então às vezes você acha que você é grande ou você é grande porque você tem um mega contrato, isso é muito perigoso, né? Talvez seja aí um bom momento de você rever a escala do seu negócio, porque a escala vem da receita, do aumento da receita e ela sendo recorrente, né? O que é ela sendo recorrente? Aí eu vou falar aqui daqui a pouquinho, né? Mas eu estava falando, quando você tem um cliente grande, às vezes você fatura no final do ano mais de R$1 milhão, e quando você vai ver, 50% desse faturamento vem de um cliente só, e aí você se pega naquela coisa, né? Muitas pessoas não se pegam, eles só se pegam nessa situação na hora que o grande cliente cancela. Antes disso, eles aproveitam a onda de que está faturando muito. Mas a verdade é que é muito perigoso essa relação de você ter um cliente grande, seu negócio se sustentar, né, no pilar de um cliente grande. E assim, gente, pergunta como é que eu sei disso, né? É óbvio que na teoria todo mundo sabe, mas eu já aceitei clientes grandes, e quando eu olhei, eu tenho um pouco essa veia planejadora, então eu já tenho assim naturalmente, né, um olhar assim mais para resultado, então eu logo vi e falei, puxa vida, isso aqui eu estou dependendo desse cliente, eu passei bem uns 2 anos dependendo de um cliente, né? E aí o que aconteceu? Eu torci para o contrato passar logo, porque o contrato passou, os andares que eu tinha alugado para atender esse cliente também entraram. Quando acaba o contrato de aluguel, que você não paga mais multa, dei sorte na época, né? Isso já tem, sei lá, deve ter uns 4, 5 anos. Mas quando eu me vi nessa situação, eu falei, puxa vida, tenho que prestar atenção, né? Isso pode me prejudicar lá na frente. A escala, quando eu falo a escala, não é simplesmente você faturar muito,
tá, gente? É você ter um grande faturamento através da receita recorrente. O que é essa receita recorrente? Né? O que é isso que a Bruna tanto fala? A receita recorrente é você, todos os meses, ter aquele faturamento certo dos seus clientes, que são mensais, assim como você tem vários negócios que têm esse tipo de conceito, né? E aí a gente sai um pouco do cowork, você pode ir para a Netflix, Spotify, essas mensalidades que você paga. Planeje, coloca dentro do seu planejamento, começar a pensar nessa recorrente escalável, né, para que o seu negócio se torne rentável mais fácil, né? E aí a gente tem comunidade, a gente tem escritório virtual, a gente tem endereço fiscal, isso tudo são exemplos de receita escalável, ela não depende do espaço físico, né? O que são esses produtos? É basicamente você conseguir fazer um serviço, prestar um serviço sem depender daquele espaço que você ocupa. Então, e isso assim, gente, eu hoje tenho 33%, né, era 30%, aumentou um pouquinho, 33% da receita baseada nesse tipo de contrato, e eu te falo que, olha, ainda mais nesse período de crise, porque na hora que você tem uma quantidade de pessoas razoáveis, né, te pagando pouquinho por mês e vai pingando, vamos falar assim, aquele pouquinho, na hora que um cancela, dois, três, não faz tanta diferença, você não sente tanto, né? Ao mesmo tempo que é mais fácil você repor essa carteira, porque é um serviço que o valor agregado é alto e o custo para o cliente é pequeno.